meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Essa aula nós estamos gravando especificamente e especialmente para os meus alunos lá do 9º ano da escola ESA, aqui do município de Iguape, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar a falar um pouquinho sobre o continente asiático e vamos falar aqui sobre a diversidade étnica do continente asiático. Como tudo que nós falamos sobre o continente asiático envolve muita diversidade, né? Muitas coisas diferentes, muitas facetas, podemos dizer assim. E na questão étnica também não é diferente, beleza? Então, nós separamos aqui, de acordo com a apostila, o material ângulo aí, nós separamos aqui os principais pontos quando falamos de diversidade étnica. Lembrando que para quem tem o material ângulo, na página 238 tem uma seção ali que vai discorrer com mais detalhes sobre cada religião dos povos asiáticos. Beleza? Aqui nós vamos pontuar rapidamente para podermos dar prosseguimento na aula. Tranquilo? Então, nós vemos aqui, ó, por exemplo, no norte do continente asiático, onde ocupa ali a área da Rússia, né, a planície siberiana, houve ali a influência dos eslavos, certo? Que vieram da Europa, os povos eslavos, e do cristianismo ortodoxo, tá? Pessoal, é bem importante vocês entenderem que o cristianismo ortodoxo ele é diferente do cristianismo ocidental, né? A Igreja Apostólica Ortodoxa, ela não responde ao Papa, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, houve ali no século XI, início do século XI, um cisma chamado Grande Cisma do Oriente, onde os cristãos ortodoxos, então, eles se dividem do cristianismo ocidental, vamos dizer assim, beleza? Também chamado nesse movimento as igrejas latinas, que eram igrejas alinhadas com os propósitos de Roma, tranquilo? Aí nós temos no sul os indianos, né? E quais são as religiões seguidas pelos indianos, né? E quais foram as influências deles? Através do hinduísmo e do budismo, né? Essas religiões elas vão abranger aí uma grande parte do continente asiático por muito tempo. No sudeste asiático nós temos ali os polinésios, que eram adeptos do fetichismo, mais ou menos parecido com aquelas religiões que nós vimos ali do continente africano, estão lembrados? Que nós falamos sobre o fetichismo, né? E o animismo. Aí ao leste nós temos os chineses, certo? E esses chineses, eles são adeptos do confucionismo. O que é confucionismo, né? É uma doutrina pregada pelo filósofo chinês chamado Confúcio. E esse confucionismo, ele abrange ali grande parte dos povos ali da China, né? Dos chineses, e também se expande até para o Japão. E a oeste, na região onde nós conhecemos como Oriente Médio, os povos são os semitas. O que são semitas? Né? Da onde vem essa palavra semita? Semitas são os descendentes de Sem, né? É um personagem bíblico lá, você vai ver lá no livro de Gênesis. Então são os semitas. Sem era filho de Noé. E a religião que predomina o Oriente Médio e que ganha força ali na Idade Média para frente é o islamismo, certo? E é uma religião que tem ganhado aí muita força no contexto do continente asiático, tá? Não podemos deixar de pontuar que aqui, por exemplo, embora não tenha tanta influência, mas tem uma disparidade muito grande, o judaísmo, certo? Que é presente especificamente no país, na nação de Israel, certo? Então, os judeus, né? O judaísmo é a religião dos judeus e é presente ali na nação de Israel. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre os indicadores socioeconômicos do continente asiático. Os países do continente asiático apresentam aí um quadro socioeconômico muito variado, como tudo nesse continente, né, pessoal? E aqui nós vamos pontuar, que tem aí no material de vocês, três
indicadores socioeconômicos diferentes. O primeiro é a taxa de mortalidade infantil. E eu quero que vocês prestem atenção que há um erro no material quando diz aí na página, vamos lá, página 239, nessa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, essa tabela da página 239, diz que a taxa de mortalidade infantil está em percentual e não está, beleza? Então é um número absoluto. O que é a taxa de mortalidade infantil? Então é o número de crianças que morrem a cada 1000 nascimentos, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui os extremos. Eu pontuei para vocês os extremos. Esses países que estão na zona intermediária. Mas como nós estamos falando de um quadro socioeconômico variado, eu achei interessante pontuar os extremos. Então, com relação à taxa de mortalidade infantil, nós temos aí numa ponta, ou seja, numa situação muito ruim, o Afeganistão com 110 mortes a cada 1000 nascimentos. Então, a cada 1000 crianças que morrem, 110 acabam falecendo. E por que morrem? Por que falecem? Por que essas crianças não sobrevivem? Por falta de acesso à saúde, né? Por falta de acesso a saneamento básico, por causa das grávidas não terem um programa de pré-natal, um monitoramento dessa gestação, dessa gravidez, beleza? Na outra ponta da linha nós temos o Japão, certo? O Japão, ele apresenta somente 2 mortes a cada 1000 crianças que nascem, certo? Eu pontuei aqui, ó, eu coloquei aqui um tiquezinho, uma taxa aceitável para os países aí considerados desenvolvidos é menos de 10 mortes por 1000, beleza? O segundo ponto é a expectativa de vida, né, dessa população. Então, nos países desenvolvidos, eu coloquei aqui, é maior do que 80. Então, sendo maior do que 80, a expectativa de vida é 80 anos, né, no caso. É um índice bacana. Então, o que é a expectativa de vida? É geralmente, quanto se espera viver naquele país. E é um indicador socioeconômico bem aí coerente. Por quê? Porque só se vive bastante em países que concedem uma boa qualidade de vida. Nós temos, novamente, numa ponta da linha, ou seja, uma situação muito ruim, o Afeganistão com uma taxa de expectativa de vida de 52 anos somente, certo? E na outra ponta da linha, o Japão com 89 anos, beleza? E aí nós vamos para a última, a taxa de analfabetismo, tá? Uma taxa aceitável entre os países desenvolvidos é uma taxa menor do que 10%, né? Então, quando tem ali menos de 10% da população sendo analfabeta, obviamente acima aí dos 15 anos de idade, né? Porque não se conta as crianças em processo de alfabetização, mas assim, a partir dos 15 anos de idade já entra para esse índice. Então nós temos o Afeganistão, novamente, na ponta da linha, ou seja, a pior situação da Ásia e muitas vezes até a pior situação do mundo, né, em muitos indicadores, com 62% da sua população analfabeta, tá? Ou seja, não sabe ler nem escrever. E nós temos na liderança ali do continente asiático, nós temos a nação de Israel, certo? Com 2,2% somente da sua população analfabeta. Esse também é um indicador socioeconômico muito importante pela questão aí do acesso à escola. E a gente precisa compreender isso, porque muitas vezes as pessoas ficam marginalizadas, ou seja, ficam aí à margem da sociedade, não podem exercer a sua cidadania porque não têm acesso ao estudo, à escola. Beleza? Então, pessoal, eu acredito que é isso aí que eu tenho para passar para vocês nessa aula, tá? Eu vou começar a partir de agora, eu vou começar a passar os vídeos das atividades, eu vou passar de maneira separada. Então, eu vou colocar lá no plural, juntamente com a aula, um outro vídeo direcionando aí as atividades. Lembrando que essa semana nós já temos aí trabalho avaliativo. Eu vou passar todas as diretrizes ali para vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer novidade, pode entrar em contato comigo pelo ClaSap.
Tranquilo? Beleza, pessoal? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e um beijo, um abraço, fui!